história da Fazenda Morro Azul começa na época de 1820. Ela vem de uma sesmaria que doada por Dom João VI, da qual, desta sesmaria, parte dela veio para o Brigadeiro Jordão. O Brigadeiro Jordão foi talvez um dos maiores proprietários de terra do estado de São Paulo, o que me consta. E tinha relacionamento com Dom Pedro I. Eram amigos e tudo. Ele chegou a emprestar, inclusive, dinheiro para Dom Pedro I quando Dom João VI foi embora, que deixou o Banco do Brasil sem nada. As terras, o local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no Ipiranga eram terras dele, do Brigadeiro Jordão. E ele estava junto com Dom Pedro I, e por isso que ele aparece no quadro do Pedro Américo, no quadro que simboliza a proclamação da independência. Ele está ali do lado de Dom Pedro. O nome da Fazenda Morro Azul, ele pega o nome do morro mesmo, deste morro, que daqui, quando você vem para cá, hoje pela rodovia dos Bandeirantes, você vê de longe, tem um ponto lá muito fácil de perceber esse morro, que é o lugar mais alto da região. Então essa é a origem do Morro Azul, que ele aparece na bandeira da fazenda também, que tem lá o sol e um morro azul no meio, né? Que é para simbolizar a fazenda. Bem-vindos à Fazenda Morro Azul. Por favor, vamos entrar. Então, aqui nós temos essas fotos, aqui estão no living da fazenda, dos nossos mais ilustres visitantes, né? Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina, que estiveram por 2 vezes aqui. Esta mesa, por exemplo, foi do Regente Feijó, que também está aqui. Então, ela é uma coleção de materiais de grande qualidade, de muita riqueza, e tanto, inclusive, os papéis de parede dessa casa foram todos papéis de parede importados da França. Eram franceses que vinham, não sei nem, acredito que nem tínhamos aqui no Brasil esse tipo de coisa nessa época. Mas mesmo o que foi reposto, nós procuramos fazer da forma mais parecida possível com o original. Ainda saindo aqui do living da casa, nós temos a capela, que compunha, né, fazia parte da casa da família, para poder professar a religião. É também, como o resto da casa, uma área nobre, rica, com uma decoração muito esmerada, né? A fazenda era longe das cidades e as pessoas queriam ter tinham a religiosidade muito forte no dia a dia. E então, por isso, muitas casas dessa época tinham capelas. Como eu tinha falado, os papéis de parede, esse aqui é um papel de parede que foi reposto e não achamos o original, mas guardamos num pedaço da parede aqui o que era, e molduramos um pedacinho do papel original. O Brigadeiro Jordão, ele deixa várias fazendas, uma para cada filho. E aqui a Morro Azul ficou com o filho dele, o Silvério. Foi ele que construiu essa casa e dedica a casa à mulher dele. Como tem uma placa de mármore ali indicando, né, oferecido à minha esposa e tal, né, e até chegar em 1911, quando passa e essa fazenda é vendida para o Luiz Bueno de Miranda. Era um cara de muita cultura, muito até à frente do tempo dele.
e que desenvolve muito a própria cultura do café, desenvolvendo novos métodos de cultura, de plantio, de manejo de terra e tudo, e desenvolve muito a área. E ele conhecia aqui a Fazenda Morro Azul e comprou. Luiz Bueno de Miranda veio casar com uma tia do meu pai, e isso lá nos anos 40, e aí que nós chegamos e estamos aqui, né? E hoje a família, somos vários herdeiros, proprietários, e temos feito o possível para conservar. Já fizemos uma reforma muito grande nessa casa. A primeira sede do Silvério, aqui da Morro Azul, ficava aqui à nossa direita, né? Onde hoje aparece aquele muro que parece um forte, e foi mesmo, mas esse forte é posterior. Esse forte vem a ser construído na época das revoluções de 24 e 21 como proteção mesmo, como medo de alguma invasão, uma coisa desse tipo. Ela foi demolida, isso há muito tempo, não sabemos, não sei dizer quando, mas ela chegou a conviver com a nova sede. A construção da casa já foi um projeto de um arquiteto suíço que trouxe também inovação, e como vocês veem, é um projeto realmente diferenciado. É uma casa muito grande, ela tem mais ou menos 1.200 metros quadrados. Ela já foi feita num conceito mais moderno, porque ela é feita com tijolos. Não é taipa de pilão, não é outras maneiras como ainda se fazia nessa época. Tanto que está aí original, essa casa hoje está com quase 150 anos. Ela não tem uma rachadura, não tem nada, não tem uma deformação, o telhado é perfeito. Ela foi feita com um padrão de palacete, com materiais todos importados, com azulejos portugueses e ingleses. E o que era uma coisa como sede de fazenda, uma coisa que não existia, e como talvez seja talvez a única dessa maneira, né? Tanto é que esta fazenda ela é diferente das outras, da maioria das fazendas de café, que normalmente são casas grandes, né, amplas, confortáveis, mas que tem na sua frente o terreiro de café. Aqui na Morro Azul, não. Aqui toda a área de comercial e industrial, né, máquinas de café eram afastadas daqui. Essa casa, inclusive, foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo. Isto é bom pelo reconhecimento, ao mesmo tempo, às vezes, até te dificulta um pouco, porque tudo que a gente precisa fazer temos que ter o cuidado de pedir autorização, confirmar, apresentar para o Instituto, para o Patrimônio Histórico, para que eles aprovem. Então, este aqui é um dos quartos da casa, né? Que ele sai do living, está na parte principal da casa, na nave principal, que são 3 partes, né? Bem destacadas. E aqui a gente vê, além do tipo de mobiliário antigo de época, do começo do século XX, uma característica dessa casa é que todos os quartos tinham água encanada, pia e torneira. Então, isso é uma novidade, porque antigamente, nesse período, as casas tinham o lavatório, bacia e jarro. Então, este aqui é o quarto, que seria o quarto do casal, né, da casa, o quarto um dos maiores, e que tinha um banheiro junto, conjugado com o banheiro, formando uma suíte. E esse banheiro com azulejos hidráulicos no solo, no piso, nas paredes, que já dava um diferencial grande, né? Deixa muito bonito, além do tamanho, da amplitude, né, de todos esses cômodos. Você vê que o pessoal usava muito o espaço. Então, aí do living, nós passamos aqui para a sala de almoço. É o maior cômodo da casa, a maior sala, que tem uma decoração extremamente especial. O mobiliário daqui é completamente diferenciado, artesanal,
feito esculpido à mão. Todas essas cadeiras, cada uma delas tem esta placa do encosto. Essa placa tem 2,5 centímetros só de espessura. E eles têm todo esse trabalho perfeito, feito a formão. Cada uma delas é uma paisagem da Itália. Um detalhe aqui da casa, alguns dos vitrais, como você vê aqui, com as cores da bandeira, que já tínhamos o verde, amarelo e azul. E esses aparadores, vocês vejam também o trabalho que isso aqui que representa, né? Todos eles com paisagens, com figuras. Você tem aqui um trenzinho na montanha. Se conseguir pegar aqui, olha, o trenzinho com a fumacinha, tudo esculpido. Uma paisagem aqui em cima, paisagem de mar, com os veleiros, com os barcos. E esses móveis datam de mais ou menos 1900. Esta mesa também compõe, também com os aparadores, também, você vê, toda esculpida, com aqueles arcos embaixo, né? Então, aqui não se fazia uma mesa, né? Era uma obra de arte. Hoje ela está dedicada à cana-de-açúcar, né? Porque voltou a cana-de-açúcar, passou a fase do café. Ela produziu laranja, o Luiz Bueno de Miranda foi um grande produtor de laranja, chegou a ser o segundo exportador de laranja num determinado período. E ela vai sucedendo e hoje está na cana, que é que domina aí aqui a agricultura na região. Já na época do Luiz Bueno de Miranda, ele com aqueles seus amigos também diferentes, mas também muito influentes, um deles que veio para cá foi o Marechal Rondon, que na época era General Rondon, esteve aqui mais de uma vez, inclusive tem cartas aí dedicatórias ao Morro Azul, agradecendo e tudo a recepção. Ele traz, numa das viagens dele para cá, ele doa novas palmeiras aqui para a fazenda e planta as duas primeiras que estão naquela avenida que é a chegada aqui para a sede. Antes do Luiz Bueno de Miranda, inclusive, voltando um pouco, ela hospedou também, na época do Silvério, 2 vezes o imperador Dom Pedro II, que de passagem aqui pelo estado de São Paulo, às vezes indo para Poços de Caldas e tudo, ele se hospedava aqui. Então, tanto que essas palmeiras que nós temos aqui na frente da casa, reza a lenda aí, a história, que foram trazidas, foram doadas por Dom Pedro II, que quando visitava uma fazenda, ele levava 11 mudas das palmeiras que tinham no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Este aqui é o jardim interno da casa, né? Foi construído do lado da sala de jantar, que compõe a paisagem de que desde lá, desde a frente da casa, se as portas estiverem abertas, você da frente da casa enxerga essa gruta. Foi construída aqui como elemento de composição paisagística. São pedras encaixadas, empilhadas, sem cimento, sem nada, construídas na época por escravos. Ela foi construída ainda, inclusive, com um requinte, a parte de trás dela tem aquela gruta no jardim, que é só um requinte decorativo de jardim, ela não tinha um outro fim. E foi construído naquela parte acima dessa gruta uma sala de banhos foi construída especificamente para receber Dom Pedro II.
Então esta é a parte que desperta mais curiosidade, talvez a mais singular da fazenda, que é a casa de banho que foi feita para Dom Pedro II. Vinha muita gente visitar aqui, até que nós tivemos que começar a controlar e deter um pouco esse fluxo, que muita coisa foi subtraída daqui. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um chuveiro, que vinha até mais ou menos desta altura aqui, que tinha uma torneira de bronze com correntinhas, que a pessoa que estava aqui embaixo controlava, abrindo e fechando a água que era despejada pelo forro por empregados, escravos ou não, que jogavam água quente ali num tanque que tinha ali em cima e que caía aqui para quem estivesse se banhando. E aqui o que a gente vê é que é a parte da fazenda que mais merece um restauro, mas um restauro não é só uma reforma, uma pintura. Aqui nós precisaríamos de um restauro feito por profissionais, gente de categoria, para conseguir recuperar tudo que era na época. E isso teria que ser feito com arquitetos, historiadores, ou talvez até arqueólogos para encontrar as coisas. Conjugado com a sala de banho lá, nós temos esta menor, que tem uma banheira que vocês vejam que não tem nenhuma emenda, é um bloco único de granito esculpido, escavado. Então forma isso. Aqui você tinha também entrada água quente e fria. Como vocês veem, não temos mais as torneiras, porque alguém levou. Torneiras todas de bronze, todas trabalhadas e tudo mais se perderam. Essas fazendas que vieram dessas sesmarias, que são várias as fazendas, as que começam a trazer mão de obra da imigração italiana para essa região. Essa região foi o início, o berço da imigração italiana aqui no estado de São Paulo, que já era uma visão de começa junto com os escravos e depois vai substituindo, porque provavelmente dava melhor resultado. Uma notícia, uma comprovação histórica, ela chegou a ter 68 escravos. Isso está documentado no recenseamento de 1822. Com a substituição da mão de obra pela mão de obra italiana e dos imigrantes e, posteriormente, a abolição da escravatura, posteriormente vem o Luiz Bueno de Miranda e ninguém gostava de escravidão. Então ninguém teve nenhum motivo para conservar a senzala e muito menos valorizar, porque não era uma coisa bacana aos olhos desse pessoal mais moderno, que já tinha uma outra visão de mundo. Então nem eu sei, nunca soube onde é que teria sido uma senzala aqui. Não tenho a mínima ideia. Sempre aqui um centro de progresso, de desenvolvimento, que continua, que é bacana isso, que o Silvério já trazia essa visão, e o Luiz Bueno de Miranda, que veio adquirir a fazenda em 1911, também tem esse tipo de visão, né? E modernização, ideias novas e desenvolvimento. Tanto que os jardins que tem aqui na frente da casa, o Luiz Bueno de Miranda trouxe o mesmo paisagista que fez os jardins do Museu de Ipiranga, fez o desenho desse jardim francês. Até hoje eu venho para cá. Cada vez que chego aqui, eu me admiro da beleza desse lugar. Eu não consigo ficar enjoado e acho que na minha família isso é uma verdade para todos.
A gente eu venho para cá desde que tinha 2, 3 anos de idade. Então, a geração, minhas filhas também já frequentam aqui desde pequenininhas, hoje já estão mulheres. Então, ela tem toda essa memória também afetiva com a família, que é vinculada à casa assim, em si, não necessariamente a fazenda como centro produtivo, nem nada. Mas essa casa, ela tem um espaço de carinho aí no coração da família muito grande. Por isso, o desejo da gente sempre de conservar da melhor maneira possível. Estamos aí imaginando o que vai ser do futuro, que ainda não está traçado, estamos tentando tratar esse futuro, mas sempre pensando na preservação, valorização e aproveitamento cultural dessa casa, né? O grande desafio é isso, garantir o futuro dessa casa.